Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus seja louvado. Estamos, nesta manhã, iniciando mais uma quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas. É sempre uma ação de graças poder ter a oportunidade de estar vivo para iniciar mais uma quaresma. E eu creio que a sua alegria também é imensa, sua satisfação, para percorrermos estes 40 dias da vida dolorosa de Cristo, meditando sobre o que Santo Afonso Maria de Ligório nos ensinou para termos uma quaresma frutífera, abençoada. O tema de hoje, a lembrança da morte e o jejum quaresmal. Ao iniciarmos a quaresma, tempo de conversão, penitência e renovação interior, a Igreja, querido ouvinte, nos apresenta este tempo santo como uma oportunidade para voltarmos o coração a Deus, dispondo-nos a arrepender e desprender-nos do pecado e assim buscarmos tenazmente a santidade. A liturgia de hoje nos recorda uma verdade fundamental da nossa existência. Gênesis 3:19. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te hás de tornar. Estas palavras ditas ao recebermos as cinzas ecoam uma realidade muitas vezes ignorada pelo mundo. Nossa vida terrena, ela é passageira. E o que realmente importa é o destino eterno de nossa alma. Nós percebemos que pouco se tem falado nas pregações, nos últimos decênios, sobre esta realidade, os novíssimos do homem. A morte, o juízo, purgatório, céu, inferno, são realidades duras que o mundo não quer pensar. Santo Afonso Maria de Ligório, em sua meditação para este dia, nos convida a refletir sobre o nosso fim terreno. Ele descreve a decomposição do corpo humano, que em poucos dias após a morte se torna fonte de mau cheiro e corrupção, sendo consumido por vermes e reduzido a pó. Uma visão que pode nos parecer dura, mas que nos ensina algo essencial. Tudo o que hoje valorizamos de aparência exterior, da beleza e do orgulho humano, um dia desaparecerá. Quem não morre de novo, de velho não passa, diz o ditado popular. Diante dessa realidade, a pergunta que deve ocorrer em nossos corações é a seguinte: o que estamos fazendo para merecermos a eternidade com Deus? Se nosso corpo voltará ao pó, nossa alma, porém, permanecerá viva e comparecerá diante de Deus para prestar contas de tudo o que fizemos nesta vida. E aqui está o verdadeiro sentido da quaresma. Um tempo de preparação, um retiro espiritual, para que possamos rever nossa vida e retomar a Deus com um coração sincero. Ou melhor, retornar a Deus com um coração sincero. Os mundanos de Santo Afonso, ao refletirem sobre a morte,
adota uma mentalidade hedonista. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isaías 22:13. Pensam que a única coisa que lhes resta é aproveitar os prazeres da vida. Mas o cristão, iluminado pela fé, enxerga a morte com uma serenidade e responsabilidade impressionantes. O cristão sabe que a morte não é o fim, mas a passagem para a eternidade. Por isso, não se entrega aos excessos do mundo, mas busca a Deus e se prepara para encontrar-se com Ele. A Igreja, como boa mãe, nos oferece esse tempo quaresmal para que possamos, com disciplina espiritual, moldar nossa alma segundo o querer de Deus. E é por isso que ela nos propõe 3 grandes meios de santificação: o jejum, a oração e a esmola. O jejum nos ajuda a controlar nossos desejos desordenados e a colocar Deus em primeiro lugar. Como nos ensina São Leão Magno, sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta da iniquidade. Ou seja, o jejum verdadeiro não é apenas uma restrição alimentar, mas um exercício de domínio próprio e de desapego do pecado. A oração, ela é o combustível da nossa vida espiritual. Sem ela, ficamos fracos na fé e facilmente caímos nas tentações. Durante esta quaresma, devemos intensificar nossa vida de oração, buscando momentos diários para nos recolher e ouvir a voz de Deus. Por fim, a esmola. Ela é a expressão concreta da caridade. Caridade cristã. Não se trata apenas de dar dinheiro, mas de viver com generosidade, ajudando os necessitados e sendo um instrumento da misericórdia de Deus. Além disso, prezado ouvinte, a Igreja nos exorta a sermos mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono e nos divertimentos. Quaresma não é tempo de excessos, mas de moderação e recolhimento. E o mais importante é tempo de afastar-se do pecado. De que adianta jejuar se continuamos apegados às mesmas faltas, sem verdadeiro propósito de mudança? Portanto, irmãos, aproveitemos esse tempo de graça. Cada quaresma que vivemos pode ser a última de nossa vida, como já falei no início do programa. A última. Não sabemos quanto tempo ainda teremos sobre a terra. O que sabemos com certeza é que um dia nos apresentaremos diante de Deus. Que esta quaresma nos ajude a estar preparados para esse encontro. Não deixe, prezado ouvinte, que a sua quaresma caia na banalidade. Seja firme nos seus propósitos. Mesmo que você seja uma pessoa de tantas atividades, que está envolvido com tantos negócios, mas não perca de vista esta serenidade que a quaresma quer talhar no nosso coração para vivermos a nossa intimidade com o crucificado. Eu desejo para você, prezado ouvinte, uma quaresma santa. Um tempo profundo de conversão, preparar bem a sua confissão e não ter medo da misericórdia divina.
A aclamação ao Santo Evangelho de hoje nos traz um versículo tão bonito do Salmo 94, que os religiosos, consagrados e os leigos que têm familiaridade com a liturgia das horas, reza todo dia no invitatório. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Qual é o grande perigo para a nossa vida? Eu não tenho dúvidas. Fechar o coração. Fechar a alma aos propósitos de Deus. Fechar o coração ao próximo. Fechar o seu entendimento à verdade, que é Cristo, que é Deus. Neste ano santo da redenção, em que o Santo Padre, o Papa Francisco, ao estabelecê-lo, quis que a nossa vida fosse profundamente marcada pelo tema da esperança. A Quaresma nos insere nisso. A esperança de um dia estarmos com Deus para sempre. Esta deve ser a grande decisão minha e sua. Um dia estarmos com Deus para sempre. Eu meditava hoje de manhã como a nossa vida é carregada de desafios. Todos nós temos desafios, e muitos desafios. Muitos, não são poucos. E nós queremos, com a graça de Deus, vivenciar os desafios das nossas vidas à sombra da cruz de Cristo. E nesta Quaresma, ao meditar a via sacra, ao realizar os exercícios próprios da Quaresma, a nossa busca pela conversão, o nosso amor à nossa comunidade, ao nosso sacerdote, à nossa família, aos que sofrem, deve nos fazer melhores. Eu te proponho, após esta Quaresma, lá no domingo de Páscoa, você já deve colocar no seu coração um desejo grande de olhar o que a Santa Quaresma 2025 operacionalizou de bom no meu coração. Não vamos viver a Quaresma como um tempo qualquer. Mesmo seu trabalho, você como empresário, comerciante, trabalhador público, trabalhador autônomo, juiz, médico, desembargador, político, seja qual for a sua atividade, atividades grandes, não perca esse sentido quaresmal tão bonito para o seu coração de católico. Não deixe de visitar os doentes, de preocupar com aqueles que sofrem. Nós queremos uma Quaresma que nos cure a partir de dentro, para sermos católicos de verdade, homens e mulheres com os pés na terra, mas com o coração já grudado no coração de Deus, no céu. Assim seja. Amém. Neste momento eu quero orar pelos doentes, pelos que sofrem, pelos que não vão poder ir à missa hoje para receber as cinzas, mas alguém da família, o ministro da comunhão, pode levar a cinza aos doentes. Vamos pensar na nossa morte no dia de hoje. Nós queremos morrer bem, morrer em Cristo. Senhor, hoje iniciamos esse caminho, esse itinerário quaresmal, com toda a Santa Igreja. Dai-nos a graça de aproveitarmos bem este tempo de conversão, afastando-nos, Senhor, do pecado e buscando a santidade. Que o jejum, a oração e a esmola purifiquem nosso coração e nos prepare para a Páscoa da ressurreição. Assim seja. Amém. Desejo a você e a sua família uma santa e abençoada Quaresma como grande preparação para a Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Dolorosa,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, um bom dia de jejum para você e de oração. Amém.